Como tudo nasceu. Histórias ilustradas sobre como as coisas nasceram. Agora vamos ver a história que irá passar. Quem foram, afinal, os Cavaleiros Templários? Ordem sagrada ou uma irmandade secreta envolta em mistério? A história dos Templários desperta fascínio até hoje, repleta de coragem, batalhas, riqueza e lendas que atravessaram séculos. A origem dos Cavaleiros Templários remonta ao início do século XII, logo após a Primeira Cruzada. Jerusalém havia sido conquistada pelos cristãos e peregrinos de toda a Europa se aventuravam até a Terra Santa. Mas o caminho era perigoso. Assaltos, emboscadas e mortes eram comuns. Foi nesse cenário que um grupo de 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payens, decidiu criar uma ordem destinada a proteger os viajantes. Assim nasceu a história dos Cavaleiros Templários. Com o tempo, os Templários receberam o apoio da Igreja. Em 1129, foram oficialmente reconhecidos pelo Concílio de Troyes. Com o respaldo do Papa Honório II, passaram a usar o manto branco com a cruz vermelha, símbolo que até hoje é lembrado. Mas como surgiu tanto poder em torno deles, aqui entra uma curiosidade. Os Templários não apenas combatiam nas batalhas, mas também desenvolveram um sistema de finanças que pode ser considerado o embrião dos bancos modernos. Peregrinos podiam depositar dinheiro na Europa e retirá-lo em Jerusalém, evitando assaltos no caminho. Esse método revolucionário fez a ordem acumular imensa riqueza. Outro detalhe fascinante é a disciplina. Os templários viviam sob regras rígidas, obediência, castidade, simplicidade, não podiam beber em excesso, caçar por diversão ou usar roupas extravagantes. Eram monges guerreiros, um conceito que misturava espiritualidade e combate. Essa dualidade os tornou únicos na história medieval. Com a expansão das cruzadas, os templários conquistaram fortalezas estratégicas. Castelos como o de Tomar, em Portugal, ou o Craque dos Cavaleiros, na Síria, ainda hoje impressionam pela grandiosidade. Eram não apenas redutos militares, mas também centros de administração e poder. Mas havia mistério ao redor deles. Alguns acreditavam que os templários guardavam relíquias sagradas, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Embora não existam provas históricas concretas, essas lendas reforçaram o imaginário popular, tornando-os protagonistas de mitos e teorias até hoje. Outra curiosidade: os templários tinham enorme influência política. Reis e nobres recorriam a eles em busca de empréstimos ou proteção. Chegaram a ser tão poderosos que despertaram a desconfiança de monarcas. E foi justamente essa força que levou à sua queda. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, altamente endividado com a ordem, conspirou contra os templários. Em 1307, em uma sexta-feira 13, menos data que até hoje é associada ao azar, menos centenas de cavaleiros foram presos simultaneamente, acusados de heresia e práticas obscuras. Foram submetidos a tortura e julgamentos. Muitos morreram queimados em praça pública, inclusive o último grão-mestre, Jacques de Molay. E aqui vai mais uma curiosidade intrigante antes de morrer na fogueira. Jacques de Molay teria lançado uma maldição contra o rei Filipe e o Papa Clemente V, responsáveis pela perseguição. Poucos meses depois, ambos morreram de maneira repentina. Coincidência ou não, esse episódio reforçou a aura mística em torno da ordem. Após sua dissolução oficial em 1312, muitos templários foram absorvidos
por outras ordens militares, como a de Cristo em Portugal. Há quem diga que tradições templárias sobreviveram secretamente, influenciando sociedades posteriores, como a maçonaria. Embora controversa, essa ligação é frequentemente citada. Curiosamente, o símbolo da Cruz Vermelha dos Templários ainda é usado em diversas instituições e até na cultura popular. Filmes, livros e séries frequentemente exploram sua história, misturando fatos e ficção. A ordem, que existiu por apenas 2 séculos, deixou marcas profundas na memória coletiva da humanidade. No fundo, os templários representam um paradoxo: monges que lutavam com a espada, homens de fé que acumulavam riquezas, guardiões do sagrado que acabaram condenados como hereges. Essa mistura de luz e sombra é o que os torna tão fascinantes. Afinal, quem foram realmente os Cavaleiros Templários? Guerreiros santos? Banqueiros medievais ou guardiões de segredos proibidos? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas sua história, cheia de coragem, tragédias e mistério, continua a inspirar e intrigar. Você já conhecia esta fantástica história, Cavaleiros Templários? Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.